Oi, sétimo ano, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de gramática e vamos ver neste vídeo as preposições. Vamos lá? Olá, então vamos continuar aí a nossa aula de preposição. Vamos começar conceituando o que é preposição. Preposição nada mais é do que uma daquelas 10 classes de palavras que nós temos, onde vai ligar uma palavra a outra, tá? A preposição, então, tem a função de ligar uma palavra a outra, estabelecendo assim uma relação então de sentido, né, e de dependência. Então, nós temos as preposições essenciais, né, que elas são chamadas assim porque elas são sempre preposições, e as acidentais, que mais para frente a gente vai ver. Então, infelizmente, nós temos que decorar essas preposições, mas eu tenho um jeito bem divertido de vocês nunca mais esquecerem. Quando eu estudei preposição, eu aprendi desta forma e eu sempre faço isso para todos os meus alunos. Vamos lá? Sabe aquela música Escravos de Jó? Então, a gente vai cantar as preposições com o ritmo desta música. Vocês vão ver que é super fácil. Olha só. Ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sob, trás. Viram como é fácil? Então, quero ver todo mundo decorando, tá? Então, essas daí são as preposições. A gente tem que bater o olho nessas palavrinhas e já saber dentro da frase, dentro de uma oração, que elas são preposições. Mas aí tem o a. Olha aí, a primeira preposição aí de rosinha, roxo, é o a. Como é que eu vou distinguir o a preposição do a artigo definido, né? Primeiramente, olha aí em cima que eu botei. Preposição é uma palavra invariável, ela não vai admitir plural. Então, se você não puder na frase trocar para o plural, você pode crer que esse a é uma preposição, tá bom? Então, essa é uma dica básica para vocês saberem que o a ele vai ser preposição, ele não vai se flexionar, você não vai poder botar esse a aí dentro da frase no plural, tá bom? Ele vai estar sempre ali no singular. E mesmo se você tentar fazer essa troca, você não vai conseguir. Então, olha aí os exemplos que eu coloquei. Já botei uma setinha aí nas preposições, certo? Então, vocês vão ver, ó, que nas frases ela falou de novela e vou embora de ônibus, reparem que o de nas duas frases são preposições, certo? Pediu para identificar, consegui identificar. Agora, se pede no enunciado para estabelecer uma relação de sentido, aí a gente vai ter que ler a frase e o contexto da frase vai dizer, tá? Porque olha só, ela falou de novela comigo. De novela comigo, repare que de novela é o assunto, não é? Do que ela falou comigo? Então, esse de estabelece uma relação de assunto. Contrário do de baixo, olha só, vou embora de ônibus, é a mesma preposição, mas aí o de ônibus dá a ideia de meio. O meio que eu vou me locomover, o meio de transporte, né? Vai ser de ônibus, certo? Olha a frase de baixo. Ela viajou para Salvador. Para Salvador, já identifiquei a preposição para, né? E Salvador, para Salvador, é o local para onde ela viajou. É o lugar, certo? Então, estabelece uma relação de lugar. Devo estudar para passar de ano. De novo, a preposição para. Então, para passar de ano é a finalidade com que eu devo estudar. Vocês concordam comigo? A gente vai sempre ver aí no contexto da frase. E aí, você vai reparar que o de não é só assunto, o de não é só meio. O de pode ser outras coisas, vai depender do contexto da frase, tá bom? Aqui nessa tela nós temos algumas locuções prepositivas. Locução a gente tem visto aí desde o adjetivo, locuções adjetivas, locuções verbais, né? Que nada mais é do que duas ou mais palavras com sentido de uma só. No caso, preposição, porque nós estamos tratando de o quê? De preposição. Então vamos lá. Por causa de, ao lado de, em virtude de, apesar de, abaixo de, ao redor de, acerca de, a par de, através de. Então, assim, são mais palavras que vão aí estabelecer essa relação de sentido e de dependência de uma palavra a outra. E aqui, por fim, nessa última tela, eu estou mostrando para vocês a combinação e a contração das preposições. Combinação, quando eu junto duas palavras e formo outra. Contração, quando eu vou juntar essas duas palavras, mas só que há perda de alguma letra, tá?
e a gente vai ver isso daí. Olha só, aonde você vai com essa pressa? Lembra que na outra aula de redação a gente viu alguns casos de ortografia que o verbo ir, que é o vai, precisa de preposição, quem vai a algum lugar, e por isso que eu uso o aonde. Então, por quê? O aonde é a junção do a preposição mais onde, certo? Então, juntou os dois, aonde. Naquela tarde foi ao colégio. Por que que eu junto também o a preposição mais o artigo? Porque, de novo, é o verbo ir. Quem vai a algum lugar. Então, naquela tarde foi ao colégio. Reparem que o foi também é o verbo ir, mais irregular, que a gente já viu também na última aula. Àquela altura, a reunião já havia começado. Então, olha só, reparem aí que o aquela tá com sinal de crase. Então, crase é esse sinal aí para este ladinho aí, que indica a preposição mais a artigo, porque eu não poderia falar a aquela altura a reunião já havia começado. Então, eu falo àquela altura a reunião já havia começado. Então, indico que é a craseado, tá bom? Era o fim das aulas. Ih, esqueci de grifar o das. O das nada mais é do que a junção do de mais as, que é uma perda de uma letra, por isso que é uma contração. E aí a gente tem o das. Lembrando, preposição a gente também tem com essas combinações e contrações. Então, se eu vejo era o fim das aulas, eu tenho que de cara, ó, marcar que aquilo ali é uma preposição, porque é o de preposição mais as. Fim das aulas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um super beijo e até a próxima. Tchau!